Não basta ser só bom jogador, ter talento, eu sei chutar, eu sei fazer gol, eu sei cruzar, não. Você tem que se dedicar. Se tu pudesse descrever a tua trajetória no futebol em uma palavra, qual seria? Samba Fute está na área. Hoje a gente conversa com uma das figuras mais irreverentes, polêmicas, espontâneas do futebol brasileiro. Ele que teve o seu auge na década de 90 e seguiu em campo até os quase 50 anos de idade. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Túlio Maravilha, que honra ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, o pessoal aí do Samba Fute, né? Todos os internautas, seus seguidores, parabéns aí por esse canal maravilhoso que fala de samba, fala de futebol, fala de alegria, e muito obrigado pelo convite. Imagina! Rafael Saavedra, meu colega jornalista do Samba Fute, também participa da conversa. Oi, Rafael. Grande abraço, Bárbara, Túlio. Grande prazer, né, estar participando dessa conversa, então vamos fazer umas perguntinhas para o Túlio aí. Isso aí. Bom, Túlio, eu vou começar. Eu queria primeiro, assim, todo mundo te conhece, né, como o eterno ídolo do Botafogo, né? Tu foi artilheiro 3 vezes do Brasileirão, tem aí a marca dos 1000 gols, né? E tantas outras conquistas. Mas eu queria te perguntar rapidinho assim sobre o início ali da tua carreira. Tu começou em Goiânia, né? Tu é goiano. Como é que foi esse começo? Assim, foi difícil essa entrada aí para o mundo do futebol brasileiro? Quais foram as pessoas que te marcaram nessa época? Então, para quem não sabe, né, eu sou de Goiânia, né, capital de Goiás. Todas as minhas categorias de base foram feitas no Goiás Esporte Clube, apesar de ser ídolo maior, identificação maior pelo Botafogo, mas foi no Goiás onde tudo começou. E graças ao meu pai, que foi meu grande incentivador, meu grande inspirador e motivador para que eu pudesse me tornar jogador de futebol. Como assim? Ele me levava aos jogos do Vila Nova, que era justamente o rival do Goiás, para que eu pudesse assistir os jogos. E isso foi durante toda a minha infância, desde os 8 anos de idade até os 12. E isso me despertou essa paixão pelo futebol. E um dia eu falei para ele: pai, tá vendo esses jogadores aí no campo? Um dia o senhor vai ter o orgulho de me ver também jogando futebol aqui no Serra Dourada, e vai ser uma alegria inenarrável. Graças a Deus eu pude realizar esse sonho enquanto ele estava vivo, e ele foi o meu grande responsável. E a partir daí, nas categorias de base do Goiás, eu passei por todas as provações, né? Não foi fácil um menino da base se firmar numa equipe grande lá do estado de Goiás, e com muita garra, muita superação e muito treinamento. Graças a Deus eu cheguei a ser profissional, e logo no segundo ano, em 89, já fui artilheiro do Campeonato Brasileiro com apenas 20 anos. Bem legal. Depois disso, né, assim, você começou no Goiás, você passou por outros clubes, a gente vai falar um pouco também da sua passagem pela Europa, mas eu queria perguntar especificamente do momento do Botafogo, quando, né, você teve 3 passagens pelo Botafogo, mas a primeira foi a mais marcante. E aí eu queria saber qual foram esses momentos que ficam guardados na sua memória, assim, dessa época do Botafogo, assim, quais são os mais importantes? Quando eu cheguei, né, em 94, o time praticamente ressurgiu das cinzas, né? Não tinha, para você ter uma ideia, nem centro de treinamento, não tinha uma sede digna. E com a minha chegada em 94, eu já cheguei como uma grande promessa de me virar ídolo e resgatar aquela paixão adormecida do torcedor botafoguense. Logo no primeiro ano já fui artilheiro do Campeonato Carioca, já fui artilheiro do Campeonato Brasileiro, e mesmo assim, com poucas dificuldades financeiras, a gente conseguiu fazer uma boa campanha naquele ano. Já em 95, aí sim, o time já veio com mais jogadores experientes, veio com um patrocinador forte na época, que era a 7up, que era uma subsidiária da Pepsi. E com esse grande patrocínio, tudo mudou no Botafogo. A começar pelo meu número, né? Eu jogava sempre com a 9, passei a jogar com a número 7, por causa do 7up. E deu tudo certo naquele ano mágico. O Botafogo conseguiu ser campeão brasileiro, né? Aliás, bicampeão, né? Que havia sido campeão em 68,
olha quantos anos, né, se passaram, e eu fui mais uma vez artilheiro e campeão. Então foi um ano assim, inesquecível, mágico. Como você falou, Rafael, esses 3 primeiros anos no Botafogo foi assim fundamental. A partir dali nasceu o Túlio Maravilha. Legal. E assim, depois de todo esse sucesso aí, né, do início da tua carreira, tu já disse em entrevistas aí que se arrepende, né, de ter saído do Botafogo para ir para o Corinthians, lá em 97. Depois, enfim, passou também por Fluminense, Cruzeiro, entre tantos outros. Por que tu achas, assim, que não deu essa mesma liga com esses outros times como deu com o Botafogo? Tu acha que foi o momento, ou os técnicos, ou alguma outra coisa? São vários fatores, Bárbara. Porque como eu estava no Botafogo há 3 anos consecutivos, sendo artilheiro, campeão, então eu já tinha essa marca, né, essa idolatria, e ficou muito forte a minha imagem junto ao Botafogo. Quando eu resolvi sair do Botafogo, né, por isso que eu falo, se pudesse voltar ao tempo, né, porque a gente não tem bola de cristal, eu não ia poder prever de que no Corinthians, no Cruzeiro e esses outros clubes, Fluminense, eu ia ter o mesmo sucesso que a gente teve no Botafogo, porque lá já tinha a minha identidade, e nos outros clubes eu tinha que começar tudo do zero, né? Resgatar, conquistar meu espaço com novos jogadores, novos treinadores, né, que tinham uma mentalidade diferente. E já no Botafogo todo mundo já sabia a minha característica, né? Era ficar ali na frente para que o time pudesse jogar em minha função. E, infelizmente, nos outros clubes eu não tive essa sorte e esse sucesso, justamente por essa inconstância, né, de jogadores que já acostumaram a ver meu jogo, a minha maneira de jogar. E isso foi o meu grande arrependimento. Mas a gente não tem bola de cristal. O importante é que, por onde que a gente passou, a gente fez muitas alegrias aos torcedores. Túlio, voltando um pouquinho no tempo, antes de você jogar no Botafogo, você jogou na Suíça, no Sion, né? Você passou, acho que 2 temporadas lá. Conta um pouco pra gente como é que foi esse período na Europa, um lugar frio, né? Assim, completamente diferente do que você estava acostumado com o Goiás. E também, você até já falou numa entrevista que eu vi que você pensou até em desistir de jogar nessa época. Assim, como é que foi esse período fora do país? Você vê, imagina, isso há 30 anos atrás, quase 40, um jovem atleta sair do centro do Brasil, né, no interior de Goiás, para um país de primeiro mundo, que era a Suíça. E naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade, né, que a gente tem hoje, né? Quando você vai para o país, você vai saber o que você vai encontrar lá, a temperatura, os costumes, os hábitos, a alimentação. E naquela época não tinha nada disso. A gente foi com a cara e a coragem. Na verdade, fui para jogar na França e acabei, eu até brinco, né, dormi em Paris e acordei na Suíça, porque o objetivo era poder ser vendido para o Paris Saint-Germain naquela época, mas eles não conheciam, não tinha internet, não tinha conhecimento, então eu tive que fazer um teste meio que de última hora, o treinador me conhecer, e eu já estava de férias há quase um mês, sem treinar, sem ritmo nenhum, e mesmo assim me colocaram lá para jogar uns 30, 40 minutos e não fui aprovado. Olha só como é que são destinos do futebol, né? E hoje não, hoje você, qualquer peladinho de rua, todo mundo já te conhece, todo mundo já te viu, sabe que você pode ser contratado ou não. E aí eu fui parar na Suíça, um lugar que tinha nada a ver com futebol, naquela época era semi-profissional, eles só treinavam na parte da manhã, ficavam o dia inteiro praticamente à toa, e um frio de menos 15, menos 17 graus, foi uma adaptação muito ruim, muito difícil. Pra você ter uma ideia, meus filhos na época não sabiam adaptar a língua, que era o francês, tinha um italiano, tinha um alemão, uma confusão danada, e eu já queria voltar assim no primeiro ano, mas o presidente, não, você vai ter que ficar, cumprir o contrato, aquela coisa toda. Por isso, ver essa baixa estima, né, esse meu desespero de querer, então tá bom, eu vou voltar, mas quando eu voltar também não quero saber mais de futebol, estou desiludido, quero encerrar a carreira, isso com 23 para 24 anos, né? Mas graças a Deus, antes de terminar o contrato, surgiu essa oportunidade de voltar ao Brasil e especialmente o Botafogo. Aí sim, aí mudou tudo. Ficou para trás aquele Túlio do Goiás, o Túlio da Suíça, para virar o Túlio Maravilha do Brasil. Que legal. Mas assim, ainda falando sobre futebol europeu, por um lado, assim, tu te arrepende de não ter
tentado mais ficar ali no futebol, seguir no futebol europeu? Por exemplo, se tu pudesse, em qual time europeu tu gostaria de ter jogado? Na verdade, o que eu tinha que ter acontecido era o seguinte, era ter saído do Goiás e ter vindo para um clube grande, na época era o Botafogo, um clube de São Paulo. Você tem ideia, eu tive várias propostas, o Internacional tentou me contratar, mas o Goiás, naquela época, era a lei do passe, não era do jogador, a gente só tinha direito a 15%, olha, você vê a dificuldade, era que praticamente um jogador escravo, né? Então a gente tinha que obedecer as preferências do time e não a sua, né? A minha vontade era de poder sair e escolher, não, eu quero jogar no time A, B. Então esse era o objetivo. O caminho normal era o quê? Sair do Goiás, ir para um clube grande do Rio, São Paulo, para depois ser vendido para a Europa. E eu fiz o inverso, né? Já saí do clube médio do Goiás e fui direto para a Europa, para um clube de menos expressão, que é a Suíça. Se fosse pelo menos na França, na Itália, na Espanha, até que eu poderia ter um sucesso maior. Mas fui justamente cair na Suíça, que era um futebol assim, mediano, né? Eu nunca corri tanto na minha vida como eu corri na Suíça, porque lá o futebol praticamente é o segundo esporte. O que eles mais praticam lá é o esqui, só para você ter uma ideia. Vamos então puxar um pouco mais pro final da sua carreira, assim, falar um pouco dessa sua saga aí dos 1000 gols. Primeiro a gente quer parabenizar pela determinação, né, que foi, a gente acompanhou bastante essa história. Pela sua contagem, você chegou em 2014, né, no Araxá, certo? Isso, certo. Queria saber de você como é que começou essa ideia, assim, o Pelé e o Romário já tinham chegado a essa marca anteriormente, como é que começou a ideia do Túlio Maravilha também chegar a 1000 gols? Na verdade, o primeiro foi o Pelé, né? Foi em 1969, foi justamente o ano que eu nasci. Imagina, eu estava acabando de vir ao mundo, o Pelé já estava fazendo seu 1000º gol na carreira. Mas não foi a partir daí, não. Foi a partir do gol 500, quando eu fiz com a camisa do Cruzeiro, né? Jogando lá no Campeonato Mineiro, em 1999. Era justamente o ano do descobrimento do Brasil, 500 anos do descobrimento do Brasil. Eu tive a felicidade de fazer 500 gols na carreira. Aí, a partir dali que eu me imaginei, quem sabe daqui mais 10 anos eu não possa chegar à tão sonhada marca do Rei Pelé, que era o 1000º gol. E a gente foi com esse objetivo. Então, foi ali que me deu o start e esse objetivo. Claro, tivemos muitas dificuldades, eu já estava com quase mais de 30 anos naquela época, o jogador era considerado fim de carreira, e a gente não tinha a medicina esportiva que a gente tem hoje. Então foi muito demorado, foi muito desgastante poder chegar até 2014, né, com quase 45 anos, essa marca histórica. Aí sim, aí depois antes de mim veio o Romário, aí só veio me dar mais combustível ainda. Eu falei, não, agora eu vou ser o terceiro da história aí a também chegar a essa marca, e graças a Deus, com todas as dificuldades, com toda sacrifício, barreiras, superações, a gente conseguiu. Eu queria fazer no meu clube de coração, que era o Botafogo, mas não foi possível na época, e aí surgiu a oportunidade do Araxá Esporte Clube fazer com que eu pudesse chegar ao 1000º gol. Legal. E vamos seguir nesse assunto dos gols, né? A gente queria falar sobre alguns dos teus gols mais marcantes, mais polêmicos também, né? É claro que não tem como a gente falar sobre o gol contra a Argentina, o Mão de Deus, né? Ou aquele de calcanhar contra o Chile. Mas é verdade que o teu favorito é o do Brasileirão lá de 95 contra o Santos? Não, o do Botafogo em 95 contra o Santos foi o mais importante, né? Porque ali foi a consolidação, foi a consagração da minha história com a camisa do Botafogo. Porque eu tinha sido artilheiro de várias competições, mas sempre tinha aquele questionamento. Aí o Túlio não vai dar um título, não vai ser campeão, porque é sempre artilheiro, 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 mas e título, que é bom nada. Então aquele ano foi fundamental, aquele gol contra o Santos no Pacaembu, que realmente carimbou, né, a minha passagem pelo Botafogo, pelo futebol brasileiro. E aí, por isso eu considero aquele o gol mais importante da minha carreira, e se não, um dos mais importantes da história do clube, porque já vamos fazer 26, 27 anos que o Botafogo já não é campeão brasileiro, né? Pegando também, continuando aí nesse assunto, uma coisa que você já falou várias vezes é sobre o VAR, né? Como o VAR vem atrapalhando, né, o futebol.
Eu queria te perguntar se você acha que você teria chegado a esses 1000 gols se existisse o VAR lá na sua época, quando você começou a jogar. Olha, eu poderia ter chegado e também não ter chegado, porque o VAR, naquela época, eu tinha feito vários gols que bandeirinha dava impedimento que não era impedimento, dava gol que de repente não era falta, não deixava de marcar um pênalti que era pênalti, e vice-versa também. De repente, vários gols meus foram impedidos, vários gols meus foram irregulares. Então, acho que poderia ajudar tanto para cima como para baixo. Mas hoje, com certeza, a facilidade, né, que tem os jogadores hoje de fazer gols, de anular gols, é muito maior. Então, acredito que poderia chegar assim, mas era só questão de tempo e adaptação. Legal. Bom, e essas histórias sobre os teus gols e também muitas outras, né, da tua carreira, da tua trajetória, estão registradas na biografia, né, recém-lançada no livro aí do Wilson Rossato. Conta pra gente, se tem algum spoiler aí para dar, alguma história assim que ninguém ou quase ninguém conhece do Túlio Maravilha, e conta para quem está nos vendo aqui como é que faz para conseguir o livro. Então, a gente lançou agora, né, no final do ano passado, 1000 vezes Túlio Maravilha, né, juntamente com a editora Zit, aqui do Rio de Janeiro. Para quem quer comprar esse livro, é só entrar no site do @focaqui.com.br, foca aqui com K, viu? Foca aqui, tudo junto, e você adquire lá, tem links, hoje em dia tudo é virtual, né? Você compra e recebe em casa 1, 2 dias, é uma coisa bem moderna, bem prática. E a gente lançou agora no final do ano, no mesmo dia que eu fiz meu jogo de despedida aqui com a camisa do Botafogo também, no dia 11 de dezembro, e tem várias histórias, né? Principalmente bastidores, né? Que todo mundo conhece a vida de jogador, viaja, clubes grandes, fazem gols, é campeão, são derrotas, mas não sabe o dia a dia, né? Não sabe os bastidores. E vou contar uma passagem rápida, quando eu joguei no Vila Nova de Goiás, 2007, se eu não me engano. Eu não era casado ainda, né? Não era casado, não minto, 2001. 2001 eu não era casado ainda com a minha segunda esposa. E a gente só estava namorando, se conhecendo. E nas concentrações, dava 10, 11 horas da noite, o supervisor passava nos quartos, mas ele já sabia, né? O meu companheiro de quarto sabia que toda vez eu tinha que dar uma escapadinha para poder ficar mais à vontade, né? Para poder namorar a minha esposa, sem que o supervisor soubesse. Então eles faziam tipo um boneco, né, de pano lá, colocavam um travesseiro, colocavam cobertor, parecia. Aí quando ele entrava no quarto, o meu amigo falava assim: fala baixo, silêncio, que ele já está dormindo. Isso já era 10h30, 11 horas. Não acorda ele, senão não vai ter gol amanhã. E aí, depois que ele saía, falaram, beleza. Aí eles faziam tipo uma corda, uma teresa com os lençóis, para que eu pudesse sair pela janela, né, e descesse lá uns 2, 3 metros lá da concentração. E aí eu pulava o muro da concentração, tinha um cachorro do lado que começava a latir, aí o pessoal falava, quando o cachorro late é que o Túlio está indo embora, está indo namorar. E aí a gente só retornava 6, 7 horas da manhã, primeiro que todo mundo, já tomando café da manhã, para depois dar uma descansada, e no jogo era 2, 3 gols assim, facinho, e o bicho era garantido. Legal. Bem legal. Trazendo um pouco até para a seleção brasileira, você teve uma boa passagem pela seleção brasileira, apesar de não ter sido muito longa, foi, assim, pelo menos os números mostram que você fez um bom número de gols. Eu queria saber o que você acha dessa seleção brasileira de hoje, assim, a gente entrou em ano de Copa do Mundo, né? Final do ano a gente vai ter a Copa do Catar. O que você está achando dessa seleção? E principalmente, o que você está achando dessa camisa 9, que ainda não tem um dono definido, já desde a Copa da Rússia, que a gente ainda não encontrou aquele camisa 9 que vai ser o titular com 100% de certeza, ainda está uma coisa muito indefinida. E aí eu queria saber se o Túlio Maravilha teria vaga nessa seleção de hoje, né? É verdade, né? Depois do Romário, Ronaldo Fenômeno, Careca, né? Grandes atacantes com a camisa 9, Reinaldo, Roberto Dinamite,
Até eu me coloco nessa também, né? Acho que o último foi o Fred em 2014, que não teve aquele brilho, aquele sucesso que a gente esperava. Acho que foi uma grande decepção. A partir de 2014, realmente, vão se fazer aí quase 8 anos que o Brasil está com esse ponto de interrogação. Quem será o novo camisa 9, aquele homem responsável de fazer os gols, das vitórias? E o Tite, nesse período, aí, fez várias experiências, vários testes, e ainda não encontrou esse camisa 9. Fala-se muito em Firmino, Gabriel Jesus, mas todo mundo já teve Richarlison, né? Todo mundo já teve essa oportunidade, mas não tem aquele cara que realmente, ao lado do Neymar, possa desequilibrar e, quem sabe, dar uma esperança de trazer o hexacampeonato. Mas, hoje, como o futebol mundial está globalizado, não tem o camisa 9 raiz, são jogadores flutuantes, né? Então, o Tite está tentando aí, dentro das eliminatórias, dos amistosos, já com a vaga garantida, conseguir aí o parceiro ideal do Neymar. A gente fica na esperança que apareça algum aí, né? Vamos ver se até lá, até o final do ano, apareça um Aladim, né, da lâmpada mágica para esse 9. Se fosse eu, com certeza, viu, Rafael? A minha vaga já estaria garantida. Seria eu e o Neymar lá na frente e o resto se vira lá atrás. E seguindo ainda, assim, tu falou um pouquinho agora, mas o que tu tá achando do trabalho do Tite, né, na seleção, nos últimos tempos? Tu acha que a gente consegue o Hexa esse ano? Será que vem o Hexa? Olha, eu acredito que a gente vai mais longe do que em 2018. Né? A gente perdeu, acho que foi na quarta de finais para a Bélgica, né? Se eu não me engano. Isso. E se causou uma euforia muito grande, porque tinha feito uma eliminatória muito boa, conseguindo a vaga antecipadamente. A exemplo desse ano, já conseguiu também, aí, antes de acabar a eliminatória, já conquistando a vaga. Só que agora o Tite já está mais experiente, já está mais maduro, sabe como funciona, né? Copa do Mundo. São 3 jogos na primeira fase, mas depois só vem mata-mata, e é nesses mata-matas que o Brasil não pode errar. O Brasil é um detalhezinho que pode colocar todo o projeto, todo o seu trabalho a perder. Então, eu acredito que esse ano vai ter mais chance, eu acredito que vai passar, chegar mais adiante, e me arrisco a dizer que poderá até fazer a final. Vamos torcer para que não possa encontrar um grande adversário ali nas quartas de finais, semifinais, porque tem que ter um pouquinho de sorte, mas também tem que ter competência. Então, eu acredito que esse ano o Brasil vai mais longe. Túlio, voltando lá para a época dos anos 90, quando você estava no seu auge da carreira, tinha muito uma brincadeira de quem era o rei do Rio, tinha o Romário, Renato Gaúcho. Rolava muito, tinha uma rivalidade, mas era tudo uma brincadeira, todo mundo tinha uma boa relação. Queria que você falasse um pouco de como era essa época, de como era a relação com esses grandes jogadores que atuavam no Brasil, que hoje não é tão comum, né? Nessa época, os grandes jogadores ainda estavam jogando aqui no nosso futebol. E se você acha que hoje em dia teria espaço para esse tipo de duelo, se esse tipo de rivalidade ainda cabe no futebol de hoje? Olha, eu acredito que sim. Naquela época, como você falou, eram grandes artilheiros em cada grande equipe do futebol brasileiro, tanto em São Paulo, no Rio. Se você for pegar na época, cada um tinha o seu matador, tinha um número 10 que desequilibrava. Você tinha uma referência, né, naquele ano. E por isso tinha essa rivalidade sadia, uma rivalidade alegre. A gente prometia gols, apostava as cestas básicas, quem perdesse, e vice-versa. Porque aí do estádio cheio, não tinha tanta violência como tem hoje. O que atrapalhou muito hoje nos dias que é torcidas organizadas, que vão só pensando em violência, não esquece de torcer. Por isso, hoje, os jogadores ficam até com medo, né, de prometer gols, de falar, vou fazer o gol urubu, gol bacalhau, aquela coisa toda, porque vai achar que já está menosprezando, ainda mais com essas redes sociais hoje, né, que o pessoal, em vez de usar para o bem, usa para o mal, fake news. Então, tudo isso teria espaço, mas você teria que ter muita criatividade, tinha que ter muita inteligência para poder brincar com esse tipo de situação, para não menosprezar ninguém, desrespeitar a instituição e você não sofrer aí
pressão, né, da torcida, do Ministério Público. Então, acho que ficou muito mimimi, muito politicamente correto hoje o futebol, meio que sem graça. Sim. Bom, e falando ainda, né, em craques, diz pra gente quais foram os jogadores que tu atuou que mais te marcaram, tanto que tu jogou na mesma equipe quanto aqueles que tu enfrentou. Nossa, a gente vai encher uma mão aqui, viu, Bárbara? Porque, para começar, no Botafogo tinha o Donizete, que era meu parceiro de ataque em 95, fomos campeões brasileiros, e ele, dos 23 gols, ele deve ter dado um passo para os 15, no mínimo, né? Porque ele já sabia o meu posicionamento, a gente já tinha jogadas ensaiadas, então era um cara fantástico, jogava tanto do lado direito como do lado esquerdo, cruzava super bem, ainda fazia gols. Então, o Donizete foi o melhor parceiro de ataque que eu tive. Depois tive a honra de poder jogar ao lado do Bebeto também, no Vitória da Bahia, no próprio Botafogo. Joguei com o Edmundo na Seleção Brasileira, na Copa América, também de 95. Tivemos grande jogador, o Marcelinho Carioca no Corinthians, que foi um dos garçons. O craque Neto também, tive a oportunidade de jogar no Corinthians. No Cruzeiro tinha uma constelação, tinha o Miller, né, atacante, tinha o Valdo, jogador de meio campo, enfim, era só fera. Naqueles anos 90, você poderia fechar os olhos assim, e olha de um lado do outro, só tinha craque do seu lado. E teve algum jogador que você não jogou junto, que você gostaria de ter tido a oportunidade? Quem foi o cara que você não teve essa oportunidade, mas que você gostaria de ter atuado ao lado? Olha, apesar de ter a mesma característica, né, tanto eu e o Romário, eu acho que caberia, de repente, a gente fazer uma dupla de ataque, né? A exemplo de Bebeto e Romário, Bebeto e Túlio, de repente uma dupla Túlio e Romário. Inclusive joguei até com o Ronaldo Fenômeno também, em 95, ele estava começando, a gente fez algumas partidas juntos também, e ali a gente já sabia que ia virar um dos melhores jogadores do mundo. Então, acho que jogador bom joga em qualquer lugar, com qualquer um do seu lado. Legal. Bom, e a gente falou um pouquinho já sobre isso, mas assim, para ti, qual é a grande diferença assim, entre o futebol de hoje e o futebol dos anos 90? Por exemplo, tu acha que falta amor à camisa nos jogadores de hoje? Falta comprometimento? O que tu considera assim, a principal diferença? Bom, a principal diferença é a questão técnica, viu, Bárbara? Vamos ser bem claro, bem objetivo. Questão técnica. É como eu te falei, naqueles anos 90 ali, até o ano 2000, a gente tinha assim, clubes recheados de craques, recheados de fora de série, tanto no ataque como no meio campo e até na zaga, né? E hoje não, hoje você conta nos dedos um ou dois jogadores para cada time, para ter uma referência, porque naquela época a gente tinha ídolos, hoje a gente não tem ídolos, né? Tirando aí Palmeiras, Flamengo e agora o Atlético Mineiro, são as três equipes que estão com jogadores de mais nome, jogadores experientes, que já conquistaram quase tudo na carreira, mas os demais vai ter que correr atrás, vão ter que revelar novos atletas, e quando começa a revelar já é vendido para o exterior, o garoto não tem nem condições de ser campeão, de ser artilheiro para a sua equipe, o torcedor nem tem a vontade, nem decora o nome dele, depois vai embora. Então essas são as grandes diferenças, né? Da nossa época para o futebol de hoje. Falta qualidade técnica e falta também, não digo amor à camisa, mas falta mais tempo de casa, né? Para que o torcedor possa acostumar com um novo ídolo. Túlio, você foi o único brasileiro a ser 3 vezes artilheiro, né? Você foi artilheiro na Série A, na Série B e na Série C. Falando desses times pequenos, até do seu final de carreira, já que você fez quase uma maratona aí pelo Brasil, qual foi o time que mais te surpreendeu positivamente, assim, talvez de estrutura, de qualidade técnica, assim, qual foi o time que te deu uma surpresa positiva nesse período? Olha, nesse período, foi em 2000, quando eu saí foi a minha última passagem pelo Botafogo, em 2000, e logo em seguida eu fui para o São Caetano. Imagina, São Caetano era a segunda divisão, né, do futebol paulista naquela época, eu nem sequer ouvia falar de São Caetano, e
quando eu cheguei lá, no ABC Paulista, uma cidade super moderna, super avançada, com várias empresas ao redor, e um time assim estruturado, sabe? Tinha um campo de treinamento, tinha academias, e a partir dali o São Caetano começou a ser visto diferente. Naquele ano nós fomos campeões da Série A2, que era a segunda divisão, e eu fui o artilheiro com 20 gols em 20 jogos, praticamente um jogo partida, e você imagina. E depois veio 2001, 2002, foram finalistas da Libertadores, foi vice-campeão em 2000 contra o Vasco e foi vice-campeão contra o Atlético Paranaense também. Se eu até brinco, né? Se eu tivesse continuado, com certeza um desses títulos aí a gente seria ou brasileiro ou até mesmo da Libertadores. Então foi a grande surpresa do São Caetano. Legal. E falando ainda sobre esses times menores, né, e jovens jogadores, né, jovens promessas também, assim, que conselho ou recado que tu daria para esses jovens aí que estão começando no futebol brasileiro e que sonham em ter uma carreira de sucesso como a tua? Olha, primeiro é você não desistir nunca, né? Você sabe que jogador de futebol 95% assalariado, que enfrenta dificuldade, joga em clube pequeno, rala para poder ganhar o seu pão de cada dia, apenas 5% vive no glamour, né? Altos salários, clube grande, tem aquelas mordomia. Então você que quer ser um desses 5% aí, você tem que primeiro ter fé em Deus, acreditar que Deus vai cuidar da sua vida, vai te proteger e vai te direcionar em todos os momentos da sua carreira pessoal e profissional. Segundo, você tem que se dedicar. Não basta ser só bom jogador, ter talento, eu sei chutar, eu sei fazer gol, eu sei cruzar, não. Você tem que se dedicar, tem que ser 99% transpiração e 1% de inspiração. E depois você tem que ter humildade, porque trabalhar em equipe, em coletivo, com o ser humano, não é fácil. Então você tem que ter muita habilidade, tem que ter humildade, respeito, simplicidade, porque no futebol o difícil é você fazer o simples. Quando você começa a inventar, aí as coisas não dão certo. Então, não desista dos seus sonhos, acredite, tenha fé, né? Na primeira porta, fechou, na segunda, não desista, vai em cima, vai em busca, até onde você realmente achar que não dá mais. E esse é o grande desejo, a grande mensagem. E quando você chegar lá, não pense que você é o melhor do mundo, porque para subir é difícil, para cair é rapidinho. Então você tem que ter humildade, respeito, gratidão e saber valorizar cada momento da sua vida para você ter chegado ao sucesso. Esses são uns exemplos básicos que eu passo, né? Já que eu sou palestrante motivacional, minha palestra é 100% atitude, é isso que eu passo para essa garotada que quer ser jogador de futebol, não só no futebol, mas também na vida profissional. Demais. Bom, Túlio, e com essa resposta linda, para encerrar, uma última perguntinha. Tu encerrou a tua carreira, né, com quase 50 anos de idade aí, né, jogou até quase 50 anos. Se tu pudesse descrever a tua trajetória no futebol em uma palavra, qual seria? Superação. Essa é a minha marca registrada. Túlio é aquele Deus Fênix. Quando você menos espere, ele ressurge das cinzas e dá a volta por cima, né? Então essa é a minha palavra, a minha história. Superação. Legal. Olha, Túlio Maravilha, muito obrigado pelo teu tempo, por essas respostas tão importantes aqui, tão incríveis para todo mundo que está nos assistindo. Eu agradeço, Bárbara, Rafael, Samba Fute, né? Essa galera toda aí, obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído aí, ter inspirado, ensinado alguma pessoa, né, que queira aí ser jogador de futebol, mas não só jogador, mas que seja na vida pessoal, profissional e outras profissões, que eu possa realmente somar na vida de cada um. E lembre-se, Deus, quem tem Deus no coração, você tem tudo. Já é 50% do caminho a ser alcançado. É isso aí. Valeu, Túlio. Essa foi a entrevista exclusiva com Túlio Maravilha. Fica de olho aqui no Samba Fute que tem muito mais.